Conversinha ao pé do ouvido de hoje. O nosso ouvinte, o José Luiz Súnica, ele de Campinas, ele pede a gente para comentar algo aqui, né? E comentar esotericamente. Eu vou tentar, não sei se vou conseguir. Ele diz que o telescópio espacial, acho que é Spitzer, não é Spitzer, não, né? É Spitzer mesmo? Hein, Karina? Telescópio espacial. Ele detecta colisão cósmica gigante. É uma notícia que vem do Washington, do Laboratório Espacial de Spitzer, da NASA. Captou nessa segunda-feira uma das maiores colisões cósmicas da história da astronomia, segundo o Laboratório de Propulsão a Jato JPL dos Estados Unidos, né? As galáxias se chocaram, 4 galáxias se chocaram no cosmos, bilhões de estrelas se espalharam por todo lado e tal, etc. A maioria das galáxias se fundem em um choque como se fossem automóveis compactos, disse Kenneth Rines, do Centro de Astrofísica Howard Smithsonian. E o que a gente pode falar disso? Vamos tentar, Luiz. Não se preocupe com o macrocosmos, pois a solução para os mistérios dos 144 mil universos paralelos está no microcosmos. Tá vendo? E quando o ouvinte que gosta desse papo nosso aqui do Conversinha ao pé do ouvido quer nos levar lá para cima ou para os lados, sei lá, para o cosmos, né? A gente puxa ele para o microcosmos, porque é aqui que está a solução, não é lá em cima. Entenda uma frase antiquíssima e você entenderá como a coisa funciona. Se queres crescer, diminua-te. O negócio está no microcosmos, nas partículas subatômicas, que não são partículas, na verdade são elementais inteligentíssimos, né? E que constroem universos, né? 3 elementais, 2, por exemplo, de um tipo, né? De um tipo só e um outro, de um tipo um pouco diferenciado já, se juntam formando H2, aí, 2 átomos de hidrogênio, O, água. É assim que é. Ah, mas são gases. É um negócio difícil de entender. Como é que um gás pode ser elemental, né? Mas como é que você vai acreditar na teoria dos quanta de Max Planck se você só vê uma nuvem mostrando a energia ali dentro daquela nuvem, né? Não dá para detectar mais nada, não dá para você fotografar especificamente aquilo que os cientistas chamam de partículas subatômicas. Não é mais complicado, viu? Imagine você, nós temos 7 corpos de 7 planos diferenciados, né? E esses 7 corpos de 7 planos diferenciados nossos, todos eles são físicos. Físico vital, físico astral, físico mental concreto, físico mental abstrato ou manásico, de manas, maná que cai do céu para encarnar, físico búdico ou crístico, não é nome de gente, é nome de plano, e físico atmânico. Pronto, só o plano físico tem 7 outros planos, né? É composto de 7 planos. Agora você imagina, passamos para o plano vital puro, né? Então ele é vital físico, vital astral, vital mental concreto, mental abstrato, vital búdico, crístico, vital atmânico, que vai por aí afora. Isso não para mais, são 7 vezes 7, 49. E cada plano tem subplanos, para poder dar os 144 mil universos paralelos, ô José Luiz. Senão não dá, não tem jeito. Como é que você vai pôr matéria dentro de matéria? Então, eu que já passei por algumas experiências interessantes, né? Eu perdi o medo das coisas, né? Experiência fora do corpo, que é uma tremenda bobagem. O mesmo bobão que sai do corpo volta pro corpo depois. Você só evolui com um jogo mental. Eu insisto aqui há anos com as pessoas. Você pode fazer uma viagem lá no calcanhar do Judas e voltar, né, em corpo astral, que você volta quase do mesmo jeito. Você vai ter coisa em que pensar a mais, né? Mas com base em que sistema de referência que você vai poder pensar? Você tem que encontrar outras pessoas que viajam também no astral para você discutir com elas, etc. Saber que um é maior, outro é menor, um é escuro, outro é claro, outro é... Senão não tem como raciocinar. É aquilo que a gente comenta sempre aqui. O que importa é sempre a essência. Como o professor Goffredo dizia pra gente já em 1970, o estofo de que tudo é feito no universo é o mesmo sempre. Pronto, matou a charada. Quando eu tive essa experiência, eu perdi esse medo, né?
Só passando por experiências semelhantes é que o ser humano adquire condições para compreender que toda manifestação de vida em quaisquer planos e matéria é maia, é mentira. Mas só que nós temos que viver dessas mentiras, não tem outra coisa para a gente agarrar. Essa maia, essa ilusão, esse virtual, né? Porque nós também somos virtuais. Einstein afirmou, certa vez, o universo só existe porque existe observador. O nosso problema é que vivemos na escuridão da ignorância das leis cósmicas. Não porque queremos, mas porque ainda somos psicomentalmente infantis, criancinhas medrosas. Quando eu vi o que está atrás do sol e contei aqui no ar, um enorme de Anshoan dos hindus, ou Elohim dos hebreus, Sefirote, arcanjo, católico, tanto faz, tudo a mesma coisa. Eu vi os seus 7 chakras e cada um deles é um mundo. Minha cabeça deu um estalo e eu compreendi que a cosmogênese, ou a gênese do cosmos, em todos esses 144 mil universos paralelos, não é como as escolas iniciáticas ensinam para a maioria. O aluno vai aprendendo sempre por acréscimo, devagarinho por acréscimo. Um grande mestre que sabe muita coisa cósmica e tal, ele não vai passando tudo para o discípulo. O discípulo é capaz de fazer mau uso disso, né? Sem ensinar exercícios que dão poder para a criança. O que o cara vai fazer? Ele destrói o mundo só para ganhar dinheiro, né? Imagina o maior traficante do mundo tá aqui. Se tivesse um poder enorme, transformava esse mundo em o deserto de Saara numa plantação de coca, né? Para poder catar tudo e vender como cocaína, para todo mundo cheirar e até para apodrecer todo esse globo nosso, é ou não é? É assim que nós somos crianças ainda. Bobinhos, não dá para entender direito essas coisas ainda, Luiz, né? Eu compreendi que a cosmogênese é diferenciada, mas não é bem como eu compreendi também, porque eu não sou dono de verdade nenhuma. Talvez eu seja um pouquinho mais velho, né? Quando um globo se choca com outro, é preciso saber se foi só um choque de globo com globo, porque o possuidor temporário daquele corpão enorme morreu, que ele também morre, viu? Apesar que o corpo dele é do plano físico, mental, abstrato. E aquilo que a gente chama de alma espiritual dele é do plano físico, físico, búdico ou atmânico. Porque esse plano búdico ou atmânico hoje é o mundo das causas, né? E aí a coisa complica, porque se eu for falar das 7 sefirotes em cima, não, das 3 em cima, que representam Pai, Filho e Espírito Santo dos católicos, mais as 7 de baixo, né, que representam os dias da criação. Então, se somando dá 10, são 10 dias da criação, a coisa vai ficar tão complexa que aí ele não vai entender nada mesmo, né? Quanto mais a gente deslinda mistérios maiores, mais mistérios aparecem. Parece uma praga, Zé Luiz. Quanto mais você sabe, mais se descobre ignorante, como dizia o filósofo Sócrates. Eu só sei que nada sei. E ele estava certo, mas era o homem mais sábio daquela época, era um avatara também, ele sabia tudo até aquele momento. Mas para frente não sabe nada porque não aconteceu ainda. Você só pode saber por constatação, por experiência própria, senão não adianta. O que Carvalho faz aqui? Levantar a lebre para que você um dia passe sozinho pela experiência. Não dá para conduzir ninguém pela mãozinha, né? Ou um Deus presentear a pessoa com poderes, isso não existe, só em cabecinhas infantis. Quando nos manifestamos preocupados com o que acontece com o nosso corpo físico, é porque o nosso mental ele está mais fixado no físico, menos fixado no físico astral e menos ainda fixado no físico mental abstrato. Por isso que nós demoramos tanto para ficar racionais. Se há 7 naves espaciais, como já disse aqui, do tamanho de um continente inteiro, cada uma delas, 7, né? Cada uma é responsável por um dia da criação que dura 1 setilhão de anos, numa analogia que a gente preparou para contar para vocês aqui. Cada uma delas, então, é responsável por um dia da criação. No momento é a 4ª Agartha ou nave que é responsável. E nós esforçamos para a gente chegar até esses construtores e grandes mestres cósmicos e não intergalácticos como as pessoas imaginam. Pronto, aí ó, já matamos a charada. O que adianta então chocar uma galáxia com outra? Você sabe lá se é um Tirtânkara aqui da Terra que está fazendo isso, provocando isso lá em cima, não?
O nosso amigo Goulart de Andrade, em conversa comigo, sou amigo do Goulart há muitos anos, ele conversou com o Thomas Green Morton, que é visitado por um astronauta que pisou na Lua, aqui em Pouso Alegre. O Thomas consegue fabricar explosões lá na estratosfera, lá em cima, daqui da Terra, usando a mente dele. E o Thomas não é Jesus. O Thomas é um sujeito com alguns poderes interessantes, o meu conterrâneo mineiro lá. Mas não é assim, ele já conseguiu andar em cima da água, mas os tibetanos voavam. E eram só carteiros do Tibete. Tá vendo que como a cabeça nossa é cheia de bobagem? Nós nos impressionamos com fenômenos, né? Se você botar um burro voando, quando ele descer do voo dele, ele vai continuar sendo um burro voando, um burro voador. O elefante Dumbo, que voa batendo as orelhas, né? Quando ele desce, ele continua um elefante. Ele não vai ser um Einstein, de jeito nenhum. Einstein é Einstein. O elefante Dumbo é o elefante Dumbo, percebe? É tudo mental a coisa, né? Então pode chocar até 200 universos com 300 bilhões de galáxias por aí. Eu não tô nem aí com essas coisas, né? Porque de repente amanhã eu perco esse corpo aqui. Eu já saí do corpo várias vezes, já vi isso, né? Você continua vivo. Acreditando ou não em reencarnação, você vai passar por isso, né? Porque é lei cósmica, acabou, são planos de matéria, a coisa é muito mais profunda do que quaisquer das melhores mentes mundiais possam imaginar. Então por que o medo de perder o físico? O medo de, ter um quasar aí no universo, no cosmos, que para ser atravessado diametralmente, a gente levaria 70 anos-luzes. E daí, companheiro, né? E daí um bobão que nem o Carvalho sai do corpo, atravessa uma porta de aço de meio metro de espessura e sai do outro lado. Ou o dia que você passar pro astral depois que perdeu o corpo físico, você vai perceber que você entra pelas paredes, pelas janelas, porque você é menos denso que essa matéria física. Percebe, José Luiz? É isso que interessa. O resto não interessa. Não adianta ficar com medo, né? Amanhã uma onda gigante lá de 10 quilômetros de altura vem e varre tudo aqui em São Paulo. Nós vamos morrer todo mundo, mas só o corpo físico, meu filho. O corpo astral não afoga, não tem jeito. Ele não precisa de ar para respirar. O tipo de vida é diferente. Ele é físico, mas ele tem peso ainda, né? O ser que passa consciente por outro lado, o ressuscitado, ele é capaz de fazer miséria. Um só adepto, que é apenas o segundo da escada de Jacó. Se ele aparece aqui, você pensa que ele é Deus. Ele sozinho é Deus. E, no entanto, do outro lado, subindo a escada de Jacó, nós temos milhões e milhões e milhões e milhões de seres que já deixaram essa terra, esse globo aqui, e de dias da criação anteriores, né? Que estão conduzindo essa evolução e brincando de fazer explosão num lugar, chocando uma galáxia com a outra, atravessando um portão dimensional para cair em outro lugar, vai lá para Duarte, Agartha, Shambhala, o Mistritran, Herques, e sei lá, Aurora, que nem quer o Trigueirinho, tanto faz, é tudo a mesma coisa. Não devemos nos preocupar com isso. O ser humano tem que se preocupar consigo mesmo, mergulhar dentro de si mesmo, conhecer a si mesmo, tentar vencer a si mesmo. Como é que pode? Você pega um sujeito, o cara tá com 2 litros de 51 na cabeça, tá lá num boteco e tá com o outro também tá com 4 litros de 51, vira, vou achar, esse presidente Lula que tá aí, eu sou muito melhor do que ele. Eu consigo dirigir Brasília, ele não. É a Brasília velha dele de 72, né, que tá com pneu careca. Mas, gente, você põe o cara, ele não consegue nem parar de beber, tá com cirrose, tá tudo atrapalhado. Eu também já fui bebum em vida passada, eu posso falar isso. Não tô maltratando ninguém, nem ferindo ninguém, né? A vantagem de você lembrar de vidas passadas é que você já foi cada porcaria em vida passada e teve algumas encarnações melhores, né? E que fica interessante, você perde essa bobeira aí de preconceito daqui, de ideias erradas de lá com relação à evolução, e você vai melhorando devagarinho. Aí um dia você fala, que diabo, senhor, vamos ajudar Deus a melhorar a coisa? Então vamos, né? Aí aquele mundo de incompreensão em cima de você, aquele monte de fanático com ideias na cabeça, e um monte de gente achando que você quer aparecer e tal. Mas o caminho é esse, não tem outro, né? Existe uma lei cósmica que diz: aquele que sabe é obrigado a ensinar. O Platão falou isso no mito da caverna. Aquele que vê a luz, o povo, a humanidade está dentro de uma caverna escura.
tudo escuro, né? Quem teria que falar muito mais para explicar para você a origem disso aí, né? De um contemporâneo, mais ou menos, do Platão, que viveu um pouco antes, que é o Gautama, o Buda, o príncipe de Kapilavastu, falou isso aí também, de uma forma um pouco diferente. Mas Platão era iniciado nisso, né? A caverna é a vida nossa aqui, ou a batalha de Kurukshetra, do Mahabharata, escrito por Vyasa lá muito antes de Cristo, né? Ou a batalha interna, né? Aquela briga interna de nós com nós mesmos, né? Então, essa batalha, a gente quase sempre sai perdendo. Por quê? Porque a gente está sempre encarando o que está fora de nós. O que está dentro a gente não dá bola. Repare nas casas por aí. Você vai na universidade mais famosa do mundo, tá lá um metendo um pau no outro. Você viu que o professor fulano, eu não sei aquele jeitinho dele, acho que ele é gay, viu? Acho que é. Você viu a mulher do fulano, tá saindo com Beltrano. O ser humano é isso aí o dia inteirinho no Japão, aqui, na Suíça, na Inglaterra, nos Estados Unidos. E estão dizendo que o Brasil é uma porcaria, não. Você tá aí ouvindo coisa que se eu falar nos Estados Unidos, eles me internam como louco. Eles não têm cabeça para entender isso aqui, você que tá ouvindo tem. Então nós somos melhores, pelo menos nesse aspecto, né? E já temos hoje uma bela reserva em dólar.